Nesse instante, convidamos a todos e todas que levamos o nosso pensamento ao Criador da vida. Agradecidos estamos por essa feliz oportunidade de aqui estarmos reunidos em conjunto, em comunhão com esses espíritos amigos evoluídos no amor e na caridade que aqui se fazem presença constante, para que possamos refletir sobre as coisas do Espírito, o que realmente é a nossa realidade, essa conexão espiritual. Pedimos a esses amigos espirituais que nesse consórcio de energias vibrantes no amor, conectados com o coração do Mestre Jesus, essas energias que aqui foram produzidas possam ser levadas aonde se fizer necessário. E que possa produzir em nós um processo de consciência tão intensa e tão profunda, que possamos compreender o verbo que nos trará o nosso irmão da noite, para que possamos aproveitar as lições em favor de nossas evoluções, na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar e que podemos contar em todos os instantes de nossas vidas com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade. Pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Sem mais demora, Vitor Menon. Boa noite a todos. Já começando agradecendo, a oportunidade de estar aqui, o convite aí do PC, para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho. É sempre bom a gente estar juntos nessa vibração, da procura por ter mais entendimento, mais compreensão, para que a gente possa avançar. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo, que é o princípio de toda a nossa caminhada, é a gente aprender a conjugar esse verbo que é amar. E para começar, esse capítulo, ele é muito importante ao meu ver, e ele tem alguns itens. Ele fala sobre o maior mandamento, fala sobre o dai a César o que é de César, fala sobre o egoísmo, fala sobre a lei do amor, a fé e a caridade, e fala sobre a caridade com os criminosos. Aí, para começar, eu vou ler o maior mandamento. Segundo o próprio Jesus, qual é o maior mandamento? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aí é um resumo do que é toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ele fala que o segundo mandamento, que é semelhante ao outro, é amar o próximo como a si mesmo, dando a entender para nós que a semelhança de amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus
é por conta que Deus está no todo. Não tem como eu amar a Deus sem amar meu próximo. Tem uma frase que diz que entre a gente e Deus, a ponte é o próximo. Para eu chegar a Deus, para eu conseguir conjugar esse verbo de amor com Deus, eu preciso amar o próximo, que o próximo faz parte desse Deus que é o todo. E é nessa relação que é tão difícil para nós que somos imperfeitos, é tão difícil a gente se relacionar com o próximo, porque o próximo cutuca as nossas feridas, que são as nossas imperfeições. E a gente incomoda o próximo com as nossas. Só que a gente sempre acha que é o outro que está a nos atrapalhar. Que existe todo um complô, todas umas circunstâncias da vida que é para me tirar do equilíbrio. E não ver em nenhum momento que eu sou fator de desequilíbrio da vida dos outros. Eu tiro a paz dos outros em algum momento por conta da minha conduta equivocada. E aí que está a grande questão. Então, Jesus fala, né, que a gente tem esses dois mandamentos, e toda a lei está contida nesses dois. E tem muita coisa, né, na lei, muita coisa na Bíblia. E ele fala, pode pegar tudo isso e coloca nessas pequenas frases aí, que vai estar tudo embutido nesse conteúdo. João, também, João 13, versículo 34, Jesus também fala que é para a gente amar uns aos outros assim como ele nos amou. Porque a gente tem tanta dificuldade de entender o que é amar, que Jesus falou, vocês não sabem o que é amar? Então, é como eu fiz. Como eu fiz, eu amei a todos. Então, vocês peguem como Jesus é o nosso guia e modelo, então o modelo de amor, de como amar, também é o que Jesus nos deixou. Então, nos outros tópicos, é interessante que o segundo tópico do capítulo é dai a César o que é de César. Que é interessante, porque as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, eles estavam muito incomodados com a figura de Jesus. Por conta da envergadura moral de Jesus, eles eram doutores da lei, e aquele jovem que estava ali estava atraindo a atenção de todos, porque ele falava com a moral, ele falava amando. E aí eles vão até Jesus, pergunta para Jesus se é justo eles pagarem os impostos para os romanos. E a gente pega para entender que naquele contexto lá, os judeus, que eram o povo que Jesus fazia parte, e que aquelas pessoas que estavam arguindo Jesus também faziam parte, eles eram pessoas que estavam sendo dominadas por Roma, pelos romanos. Então, eles achavam um absurdo ter que pagar impostos. E aí eles vão até Jesus e perguntam se é justo eles pagarem os impostos. E aí Jesus chama eles de hipócritas. Por quê? Jesus, um ser tão amável, né, que distribui amor, por quê? Porque ele viu as segundas intenções que havia naquela pergunta. Eles queriam que Jesus desse uma resposta para que eles pudessem acusar Jesus de estar tramando contra César, contra o Império Romano. Então eles queriam, como foi depois, né, até chegar à crucificação de Jesus, eles conseguiram esse intento.
Então, naquele momento, eles queriam que Jesus respondesse de uma forma que desse alguma ferramenta, alguma arma para eles poderem se ressurgir contra Jesus, a população e o próprio Império Romano. E aí Jesus chama eles de hipócritas e fala para eles: por que vocês me tentam? Por que me tentais? E pergunta: deixa eu ver essa moeda aí, traz aqui para eu olhar, o que tem aí? O que está escrito e o que é essa cara aí? Aí falou: é de César. E aí Jesus, como esse ser iluminado, gigantesco, em cada momento, em cada movimento de Jesus, ele fazia o quê? Dava um ensinamento. Então ele fala: o rosto que está aí é de César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixando claro que ali ele estava falando de uma coisa maior. Ele estava falando de uma coisa maior. Ele não estava falando sobre um império que estava dominando outro povo. Ele estava dentro desse contexto que os romanos é meu próximo. Todo mundo faz parte da mesma família espiritual, que somos todos filhos de Deus. Então ele vai demonstrando ali, através desse momento ali de tentativa daqueles irmãos ali de conseguirem alguma forma de derrubar Jesus do poder moral que ele estava ali naquela circunstância. Mas Jesus aproveita o momento e dá um grande ensinamento, separando as coisas que são da terra com as coisas que são de Deus, né? Tudo é de Deus, as coisas da terra também é de Deus, mas ali ele viu a malícia que estava envolvida naquela situação. Tem outro tópico desse capítulo, que é o egoísmo. E é bem interessante, porque o capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. Então, é difícil para o egoísta amar o próximo como a si mesmo, porque ele está amando a si mesmo mais. Ele primeiro quer aquele negócio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, e aqui é bem interessante para nós espíritas, que fala que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. E quando ele desaparecer da Terra, a Terra vai evoluir para outra situação de mundo. E fala que o Espiritismo tem um papel importante nessa evolução planetária, que é o enfrentamento com todas as nossas forças e coragem do egoísmo. Porque aqui, o espírito que trabalhou aqui na codificação, intitulado Emmanuel, em Paris, em 1861, ele diz que precisa mais força, mais coragem para vencer a si próprio do que de vencer os outros. Porque é o que a gente sempre fala, a doutrina espírita está recheada desses argumentos que a gente precisa nos reformar intimamente. Inclusive, nós viemos aqui para isso. E é no relacionamento com o outro que eu me modifico, que eu vejo onde erro, onde eu incomodo, onde eu tiro a paz do outro, e vou me vigiando, orando, fazendo boas ligações mentais, que eu vou conseguindo o enfrentamento desse ser íntimo, para eu conseguir avançar e vencer as minhas más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que luta contra as suas más inclinações? Então, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Então,
esse capítulo do egoísmo, ele fala muito bem claro que nós, como espíritas, a gente tem que ter o que o espiritismo, a doutrina espírita, ela nada mais é do que um óculos. A gente tem deficiência visual, não consegue ver claramente, vê tudo embaçado. Aí vem a doutrina espírita e coloca uma lente que a gente vê as coisas de forma mais clara e com mais distância. Então eu consigo ver que eu vou chegar num momento que vou desencarnar, mas isso é só mais uma etapa da minha vida e que eu vou continuar. Então as coisas daqui da Terra vão perdendo importância. E aí eu vou com a doutrina espírita tendo uma capacidade, uma nitidez da vida real maior. E aí a gente começa a entender o egoísmo não cabe aqui. Mas só porque a gente sabe, porque a gente botou o óculos, deixou de ser egoísta? Jamais. Não é porque a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, está habitando aí os meus pensamentos, meus estudos, a minha busca, que eu vou, só por isso, não ter as minhas imperfeições. A doutrina, ela serve de ferramenta para eu fazer essa vigilância e essa reforma íntima. Eu conseguir observar a mim mesmo de forma mais clara. Eu consegui, em vez de ficar só aquilo que a humanidade tem muito, né, de ficar olhando a conduta alheia, olhando o erro alheio, fazendo julgamentos, eu, em vez de fazer isso ao outro, eu ser bastante severo comigo mesmo e indulgente com o outro, porque eu tenho que compreender que o outro está na caminhada dele, cada um está num compasso diferente. Então, não é porque o outro está fazendo aquilo que eu também ou não vou fazer, ou já faço, ou não já fiz. Então eu começo a compreender que o julgamento que eu faço ao outro, ele é inadequado. E eu tenho que fazer comigo. Olhar para dentro de mim, verificar o que está acontecendo dentro de mim para poder ir reformando. E reforma, quem já fez reforma em casa? Morando dentro da casa e fazer uma reforma, quebrando piso, quebrando parede, tira telha. É horrível. É horrível. Parece que aquilo ali nunca vai se ajeitar. Irrita, tira a gente do equilíbrio. E assim acontece quando a gente tem reforma íntima também. É um monte de poeira, entulho, sendo tirado daqui para ali, fica no meio do caminho, atrapalha. Então a gente às vezes se sente na vontade de desistir. Não, a gente quer espírito, fala assim, não, vou deixar para outra encarnação, a próxima, né? Está muito difícil. E a gente, é uma oportunidade belíssima a gente estar aqui, encarnado, com a consciência melhor, para a gente poder fazer o que a gente sempre deixou para a próxima encarnação. Porque é possível que todo mundo que está aqui é a primeira encarnação como espírito. Eu já vi até o Elvésio falando isso. Porque o espiritismo não tem muito tempo. O espiritismo é codificado por Kardec. Então, é a primeira vez que a gente tem uma consciência mais ampliada da vida. E que a vida não se encerra no corpo físico. Então, a gente precisa, e aqui é muito enfático em falar, sobre essa luta contra o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Ele diz, inclusive, que o dia que o egoísmo desaparecer da Terra, a gente já vai viver feliz. Então, a gente vê que a gente está
bem distante de extirpar o egoísmo da humanidade. E como é que a gente vai fazer isso? Tirar o egoísmo da humanidade? Cada um tem que fazer o seu. É uma procura íntima. Porque o tarefeiro que está ali lutando contra as suas más inclinações, sofrendo a consciência das suas imperfeições, ele está ali e ele vai, aquele negócio, vai burilando, o diamante bruto vai daqui e dali, dói, mas é nesse enfrentamento das nossas partes mais brutas que a gente um dia vai estar lapidado igual um diamante e mais brilhoso, mais iluminado. Mas até chegar lá a gente precisa fazer esse enfrentamento íntimo. Então aqui ele fala que o egoísmo é a chaga da humanidade e que precisa, o Espiritismo vem com uma função muito importante para que o planeta evolua, lutar contra o egoísmo. Então esse é um dos tópicos que tem lá, que é o egoísmo. Tem outro tópico que chama a fé e a caridade. E logo em seguida, a caridade para com os criminosos. O PC leu aqui a mensagem que era Obreiro da Fé, né? Que é assim, que a fé sem obras, ela é morta. E ele vai dizendo que a pessoa que tem boa intenção, mas ela não tem uma fé que embase as condutas dela, no texto fala que geralmente desiste, fala, não nasci para isso não. Qualquer começo de enfrentamento ali, ele deixa para lá, né? Ou se ele está numa situação que requer algum tipo que ele tenha humildade, ele acha que está sendo humilhado. Então, ele fala que a fé, o tripé das questões é a fé, a esperança e a caridade. Então, a fé, ela embasa muito esse movimento caridoso, e a gente está falando que dentro de uma casa espírita, né, a gente está falando da caridade real. Não é só a caridade material. A caridade material, ela existe, e ela só é verdadeira se ela é imbuída de boas intenções, bons sentimentos, uma troca mesmo fluídica, vibracional, do querer bem, da prática do bem verdadeira. E aí, aqui falando sobre amar o próximo como a si mesmo, esse tópico da caridade, ele é muito importante, porque assim, uma prática que faz a gente, é como se o nosso espírito fosse um terreno, ali onde a gente vai fazer uma horta. Então, eu preciso cultivar aquele terreno para ele produzir bem. E é na prática da caridade, exercendo a prática do bem, que a gente às vezes confronta com muitas coisas que estão nessa reforma íntima fora do lugar, ou que incomoda, porque às vezes as pessoas pensam que vamos lá, tem um grupo fazendo um voluntariado, o pessoal está todo mundo ali unido, fazendo bem, e a gente acha que vai chegar lá e vai estar cheio de gente iluminada, uns Chico Xavier, umas Madre Teresa, mas são pessoas que estão ali apenas no esforço, estão lavrando aquela terra para que ela fique mais adubada, mais propícia, para que o bem seja feito de forma mais pura possível. Então ali estão pessoas na luta. Então é comum a gente ver às vezes num trabalho implicância, um implica com o outro, que o outro é assim, o outro é assado,
E é o que a gente falou no começo, são as relações humanas. É o melhor campo para a gente ver as nossas más inclinações, é nas relações humanas. É fácil a gente detectar o que o outro, essa pessoa faz isso, faz aquilo, incomoda. E a gente tem que entender e compreender que o outro está nas questões dele. E a gente compreender o outro e ser indulgente com o que o outro faz de forma equivocada é caridade. E aí a gente já entra até que é a caridade para com os criminosos. Aí é difícil, hein? Aí é difícil, hein? Porque a gente, até nesses últimos tempos, existe uma onda de que o criminoso é assim e que o pessoal só quer o mal. Se sair uma notícia de um crime que aconteceu, então as pessoas, aquele já não é um irmão. Eles querem a severidade maior possível contra aquela pessoa. E a gente entende a dificuldade, porque a gente vê alguém cometer um crime muito brutal, é muito difícil você ter um sentimento de amor. É muito difícil ter um sentimento de amor para com aquele. Mas aí, voltando lá no início, nosso modelo guia é quem? Jesus. Jesus, a última lição, o último ensinamento que Jesus dá, qual é? Hoje é sexta-feira, né, o dia que se comemora a crucificação de Jesus. Comemora a crucificação de Jesus. Um homem, um ser humano que foi colocado num aparelho de tortura e morreu diante de todos ali. Então, Jesus, ele deixou aquele ensinamento por último pela sabedoria gigantesca que ele tem. Ali, a gente, quando fala do criminoso, a gente já pensa de Jesus na cruz, o criminoso que fala com ele naquele momento ali. E ele não fala, você é criminoso, não converse comigo. Eu não sou da sua laia. Jesus não fala, até porque Jesus fala assim, nós somos da mesma laia. Nós somos todos irmãos. Um dia eu fui igual a você. E um dia você vai ser igual a mim. Então Jesus ele estende esse pensamento muito adiante. Só que quando eu comecei a falar aqui, eu estou falando de outros criminosos, aqueles que estavam assassinando Jesus. Ele passou o dia sendo, cada um ia lá e tirava uma lasquinha, batia, xingava, cuspia. Eram criminosos ou não eram? Mas eles eram soldados, estavam cumprindo a lei, ordens, mas eles estavam ali, apesar da lei de lá para cá ter modificado bastante, a gente está falando da lei dos homens. Tirar a vida de alguém sempre foi errado. Sempre foi errado. Então eles eram criminosos, mas em nenhum momento a gente viu Jesus revoltado com aqueles seres que estavam ali naquele momento, que é um momento de dor, que é muito mais fácil agir no momento de dor, ter reações brutais e violentas, e ele não. Ainda pede para o Papai do Céu para perdoar eles. Eles não sabem o que fazem. É igual a gente faz com as crianças. A criança, ela não sabe o que está fazendo. É a mesma coisa que Jesus fez. Então ele deixa por o final uma caridade para os criminosos que estavam ali naquele momento. Eles tinham todo
a possibilidade de odiá-los, de ter mágoa, rancor, e ele amava-os a si mesmo, porque ele sabia que aqueles seres ali é igual aos outros que estavam lá, a mãe dele, Maria, os outros que estavam acompanhando, que estavam ali com o coração partido por ver aquilo acontecer com Jesus, e ele amava a todos, os que estavam fazendo aquilo com ele, como outros. Porque a família que Jesus vê é a família geral, universal. Todos somos irmãos. E aí, eu pulei de propósito que nesse capítulo tem a lei de amor. E aí, a lei de amor é tudo. É o ato mais revolucionário que a gente pode fazer, é amar. De tal forma que Jesus veio, falou sobre o amor e todo mundo ficou modificado. De tal forma que a gente está aqui 2026 anos depois falando desse ser amorável que veio aqui para mostrar para a gente que o amor é o caminho. E aqui é interessante que no item aqui eu vou ler, porque ele vai fazendo uma graduação de como que a gente chega no amor. E ele fala: no seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então ele fala assim: no princípio, a gente é só instinto. Mais depurado, a gente vai tendo o quê? Sensações. E a gente vê em pleno 2026, a humanidade, uma grande parte da humanidade, para não falar a humanidade toda, em busca das sensações. Uma busca desenfreada das sensações, do prazer pelo prazer. E estou falando aqui de todas essas sensações. Sexuais, alimentares. Então são várias, a gente está ainda, olha o caminho que a gente está, saiu do instinto e estamos nas sensações. Que ele fala mais depurado, aí vai para os sentimentos. E o auge do sentimento é o amor. E aí ele fala que até a gente tem dificuldade, que o amor, quando fala o amor, a gente acha que é esse amor de homem e mulher, de homem e homem, mulher e mulher, mãe e filho. Ele está falando de um amor, ele explica qual é o amor. É esse fogo, essa luz íntima, gigantesca. E ele continua: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então olha só, ele fala que o amor é a fusão dos seres. Por isso que Jesus, quando ele estava ali naquele momento de crucificação, ele amava tanto Maria como aquele que açoitava. E que é uma revolução tão grande
que é como se ele fala que perde a personalidade. A gente sabe como espírita que a gente não perde nossa individualidade nunca. Mas é porque a gente vai entendendo também, quando a gente observa o que a gente tem condições de observar, esses seres mais iluminados que já pisaram aqui, né? Um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, o quanto eles são parecidos. Por quê? Porque eles vão virando como se fosse uma coisa só. Por quê? É uma forma de conduta amorosa. Então, fica muito parecido todo mundo, porque é uma pessoa que não se vai e desce, né? Tem aquela famosa epístola de Paulo lá sobre o amor não vai e desce, tudo suporta. Por que Chico trabalhando no departamento público que ele trabalhava, e vai uma senhora lá e queria que ele atendesse ela como se fosse na casa espírita. E aí Chico, eu estou no meu trabalho aqui eu não posso te atender. E a mulher dá um tapa no rosto de Chico, movida talvez por um desespero, alguma coisa. E Chico faz o quê? Pede desculpa, pede perdão. A senhora me perdoa, aqui eu não posso te atender, mas se você for lá às 19 horas, lá no centro, eu te atendo. E ela chora. Irmã Dulce, pedindo para as obras dela, um comerciante cospe na mão dela. Ela pega o cuspe, bota dentro do hábito dela, do bolso, estende a outra mão e fala: esse aqui é para mim. E estende a outra e fala: e para os meus pobrezinhos? Ela não se irrita com aquela conduta do outro. O desequilíbrio do outro, assim como do Chico, não desequilibra aquele ser. Por quê? Porque ele está se despojando do egoísmo, do orgulho. Ele sabe que existe um princípio muito maior e que dá equilíbrio, que é esse amor incondicional, que compreende a conduta do outro, igual Jesus fez, de uma forma muito maior, porque Jesus estava sendo morto. Ele compreende aqueles que estavam açoitando, aqueles que estavam tirando a vida do corpo físico, até porque ele já sabia que aquilo ia acontecer. Que a gente vê a grandeza de Jesus. Qualquer um de nós, vamos sentar na mesa lá com os apóstolos, assim, vamos me crucificar, vamos fazer isso assim, tudo o que aconteceu com Jesus, a gente vai para outra cidade na hora. Chega lá, dá outro nome, não sou Jesus não, sou Manuel. Qualquer um de nós fugia da raia na hora. Na hora. E a gente vê que essa forma de se conduzir baseada no amor, ela vai passando para os apóstolos. Paulo ia pregar, por exemplo, ali na praça do Padre Roque. O pessoal pedra nele, açoite. Aí ele ia embora, ia para Goiânia, passava um ano. Quem de nós ia lá? Vou lá na praça do Bando? Vou nada. Aí o pessoal é bravo, joga pedra. Aí você vê que o que imbui, o que sustenta esses seres é essa lei de amor. Ele vai lá pregar novamente porque ele sabe que existe uma necessidade e que macerar o corpo dele não importa tanto, ele não dá tanta importância. Acho que até no Fonte Viva tem um texto aqui de Emmanuel, que ele diz que para a candeia iluminar, ela consome a si própria. Então você bota lá quem já viu essas luminárias que é querosene, um paviozinho, né? E ela produz iluminação,
mas ela vai consumindo o próprio corpo. Então é isso, né? A ferramenta de trabalho que nós temos aqui é o corpo. E a gente tem que usar ele para exercer esse amor ao próximo, que é tão difícil, porque a gente ainda está vinculado muito a essas nossas más inclinações, de que primeiro é a gente, e o egoísmo habita fortemente a todos, e que a gente precisa lutar dia a dia com o Evangelho, com bons pensamentos, com preces, com a prática da caridade, no movimento do bem, para que assim, pouco a pouco, a gente saia da onde a gente está e consiga chegar mais adiante, conseguindo conjugar esse verbo amor. Muito obrigado a todos e que Deus fique com todos nesse fim de semana. Passar aqui uns recadinhos rapidamente, tá, gente? A festa junina do Lar Maria Madalena vai ser no dia 29 e 30 de maio, tá? Então nós estamos com a campanha aqui no Saison, e nós estamos precisando de 150 unidades de leite condensado, ok? Quem puder colaborar pode deixar aqui na recepção, tá? Ou também pode levar até o Lar Maria Madalena. Nós temos aqui, vocês vão ver ali na entrada, tem um QR Code também. Quem quiser e puder fazer a doação também, tá bom? Gratidão. Maravilhoso. Maravilhoso esses momentos em que nos recordamos do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos que conduzem as nossas vidas, porque esses ensinamentos nos harmoniza psiquicamente, fisicamente, nós possamos conviver um com o outro. Que essas energias produzidas, que essas manifestações de amor, através dessas vibrações mentais de nossas mentes, conectada com o divino, através do ensinamento do Evangelho, na noite de hoje, amai o próximo como a si mesmo, que possamos levar esse sentimento, essa vontade, essa ação para o retorno de nossos lares, para o convívio em nossos ambientes de trabalho, na nossa sociedade onde estamos inseridos, e que dessa forma possamos dar testemunho da presença de Deus em nossas vidas. Confiantes estamos da permanência desses amigos espirituais conosco, para que dessa forma cada vez mais possamos ensejar em nossos corações, em nossos espíritos, o desejo, a vontade, a ação de caminhar nos passos do Mestre Jesus. Que assim seja.